Ótimo dia, pessoal. Nosso devocional Pedras Preciosas do grego, autor Rick Renner. Hoje, 18 de abril. Título: Herodes por fim encontra Jesus. Texto base, Lucas 23, verso 8. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito, e esperava também vê-lo fazer algum sinal. Após descobrir que Jesus era da Galiléia, a jurisdição de Herodes, o governador romano Pilatos, enviou rapidamente Jesus a Herodes. Naquele tempo, Herodes estava em Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa com o povo judeu. Porém, antes de entrarmos na ansiosa expectativa de Herodes por encontrar Jesus, vejamos primeiro de qual Herodes esse versículo está falando. Vários homens chamados Herodes governaram Israel ao longo dos anos. O primeiro e mais famoso foi Herodes o Grande, que foi o primeiro governador da Galiléia aos 25 anos de idade. Seu reinado teve início com a ordem de Otávio e Marcos Antônio. O mesmo Marco Antônio que teve um relacionamento famoso com Cleópatra, a rainha do Egito. O conhecido historiador judeu Flávio Joséfo registrou que Herodes o Grande morreu no ano 4 a.C. Após a morte de Herodes o Grande, seu território foi dividido em seus 3 filhos. Esses 3 filhos, também denominados Herodes, foram os seguintes: Herodes Arquelau. Herodes Arquelau se tornou governador de Samaria, da Judéia e da Idumeia no ano 4 a.C., quando seu pai morreu, e governou até aproximadamente 6 depois de Cristo. Isso o torna o Herodes que governava quando Maria, José e Jesus voltavam de sua fuga para o Egito. Ver Mateus capítulo 2, verso 22. Quando Herodes Arquelau subiu ao trono em 4 a.C., a situação se complicou para ele quase imediatamente. O primeiro problema que enfrentou foi uma rebelião incitada entre estudantes judeus por seus mestres, em virtude de os 10 mandamentos proibirem imagens esculpidas. Esses mestres incentivaram seus alunos a derrubarem e destruírem a águia dourada imperial que Roma havia ordenado ser pendurada na entrada do templo. Como castigo, Herodes Arquelau ordenou que aqueles mestres e alunos fossem queimados vivos. O massacre continuou até 3.000 judeus terem sido mortos durante a festa da Páscoa. Pouco tempo depois, Herodes Arquelau viajou para Roma para ser coroado pelo imperador Augusto. Entretanto, novos distúrbios surgiram em sua ausência, resultando na crucificação de mais de 2.000 pessoas. O Evangelho de Mateus indica que José e Maria estavam preocupados em estabelecer residência nos territórios governados por Herodes Arquelau e, portanto, foram morar na Galiléia. Mateus, capítulo 2, verso 22. Herodes Arquelau era tão abominado que os judeus e os samaritanos, habitualmente inimigos, se uniram e apelaram coletivamente a Roma para pedir que ele fosse removido do poder. No ano 6 depois de Cristo, Herodes Arquelau foi banido para a Gália, atual França, e morreu antes do ano 18. Herodes Filipe. Herodes Filipe foi educado em Roma, juntamente com seus irmãos Herodes Arquelau e Herodes Antipas. Quando seu pai Herodes o Grande morreu, no ano 4 a.C., Herodes Filipe se tornou governador das regiões distantes nos territórios do nordeste do reino de seu pai. Esses territórios incluíam Gaulanites, hoje conhecido como Colinas de Golã, Bataneia, o território a leste do Rio Jordão e do Mar da Galileia, Traconites e Auranites, ou Aurã, a parte sul da Síria dos dias de hoje. Os judeus eram uma minoria dentre os súditos de Herodes Filipe.
A maioria das pessoas sob o seu domínio tinha ascendência síria ou árabe, mas havia também gregos e romanos que viviam geralmente nas cidades. Herodes Filipe morreu no ano 34 depois de Cristo, após ter governado seu reino durante 37 anos. Por não ter deixado herdeiro, o imperador romano Tibério determinou que seus territórios fossem adicionados à região da Síria. Flávio Josefo escreveu que Herodes Filipe era moderado e calmo na condução de sua vida e de seu governo. Quando Tibério morreu em 37 depois de Cristo, seu sucessor Calígula restaurou quase a totalidade do principado e nomeou Herodes Agripa, sobrinho de Herodes Filipe, como novo governante. Essa, porém, é outra história que não discutiremos hoje. Herodes Antipas. Isso nos leva ao terceiro filho de Herodes o Grande, Herodes Antipas, o mesmo Herodes diante do qual Jesus esteve em Lucas 23, verso 8, e que havia muito desejava conhecer Jesus pessoalmente. O que sabemos sobre este Herodes? Herodes Antipas foi designado tetrarca da Galileia e Pérea, localizado na margem leste do Jordão. O imperador romano Augusto confirmou essa decisão e o reinado de Herodes Antipas começou no ano 4 a.C., quando seu pai morreu. O nome Antipas é composto de duas palavras gregas, anti e pas. A palavra anti significa contra e a palavra pas significa tudo ou todos. Como uma palavra combinada, significa alguém que é contra tudo e contra todos. Só esse nome nos deveria dizer algo sobre a personalidade desse perverso governador. No ano 17 depois de Cristo, Herodes Antipas fundou Tiberíades, uma nova capital que ele construiu para homenagear o imperador romano Tibério. Entretanto, a construção dessa cidade causou um enorme distúrbio entre seus súditos judeus ao descobrir que ela estava sendo construída sobre um antigo cemitério judeu. Como aqueles túmulos haviam sido profanados, os judeus devotos se recusaram a entrar em Tiberíades durante muito tempo. Herodes Antipas tentou ter o estilo que atraísse o povo judeu, até mesmo participando de celebrações nacionais judaicas. Porém, o povo não ficou convencido com esse ato e o via como uma fraude insincera. Até Jesus comparou Herodes Antipas a uma raposa, um animal considerado o perfeito exemplo da trapaça e que costumava ser impuro e infectado com doenças. Em outras palavras, quando Jesus chamou Herodes de raposa, aquilo foi o equivalente a dizer que ele era um indivíduo furtivo, mentiroso, enganador, desonesto, infeccionado e doente. Essas eram palavras muito fortes para terem sido ditas por Jesus. O primeiro casamento de Herodes Antipas foi com a filha de um líder árabe. Entretanto, ele se divorciou dessa mulher para poder casar-se com a ex-esposa de seu meio-irmão, uma mulher chamada Herodias. Tomar a ex-esposa do irmão não era incomum, mas Herodias era também filha de outro meio-irmão, Aristóbulo. Na lei romana, casar-se com a própria sobrinha também era permitido, mas se casar com uma mulher que era sua cunhada e também sobrinha era a coisa mais incomum. Esse casamento incomum atraiu a atenção e a crítica de João Batista. O Evangelho de Marcos registra que João Batista morreu por causa do seu posicionamento público contra o segundo casamento de Herodes Antipas. No ano 37, a nova esposa de Herodes Antipas, Herodias, discordou quando seu irmão Agripa se tornou rei em lugar de Herodes Filipe. Ela pensava que o título real não deveria ser dado a Herodes Agripa, mas a seu marido, e, consequentemente, fez planos para que Herodes Antipas fosse nomeado rei.
Discordando inflexivelmente de Herodias, o imperador romano exilou tanto ela quanto seu marido na Gália, a atual França, para ali viverem pelo resto da vida. Lucas 23, verso 8, nos diz que Herodes Antipas estava ansioso para, enfim, encontrar Jesus. Herodes, vendo a Jesus sobremaneira, se alegrou, pois havia muito que queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito, e esperava também vê-lo fazer algum sinal. Perceba que esse versículo diz: Herodes, vendo a Jesus, a palavra vendo provém da palavra grega oral, que significa contemplar, ver deliciando-se, um olhar investigativo ou olhar com a intenção de examinar. Para nós, essa palavra oral retrata uma imagem muito importante do que aconteceu exatamente quando Jesus, por fim, esteve diante de Herodes Antipas. Transmite a ideia de que Herodes estava empolgado e delicado por finalmente ver o milagreiro sobre o qual ele tanto ouvira falar. Quando Jesus ficou diante dele, Herodes literalmente o olhou de cima a baixo, investigando e examinando todos os detalhes do homem à sua frente. A parte seguinte do versículo confirma a euforia e o júbilo sentidos por Herodes Antipas ao ver Jesus. Ele diz: sobremaneira se alegrou. O texto grego usa duas palavras, echare, lian. A palavra echare provém da palavra chairo, que significa alegria. A palavra lian significa muito grande ou extremamente. Essas duas palavras juntas sugerem empolgação extrema ou alguém que está extasiado a respeito de algo. Em outras palavras, Herodes Antipas estava tão empolgado por ter a chance de conhecer Jesus a ponto de quase dar pulos de alegria em seu íntimo. Isso deve nos dizer quão bem conhecido Jesus havia se tornado durante o seu ministério. Se Herodes Antipas estava empolgado por encontrá-lo, não é de admirar que os escribas e os anciãos estivessem apreensivos quanto à sua ampla popularidade. Até a nobreza ansiava por uma chance de ver os milagres de Jesus. É por isso que a parte seguinte do versículo diz: pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. A palavra queria é a palavra grega telo, que significa desejar ou ter vontade. Todavia, a construção usada nesta frase grega intensifica o desejo, tornando-se uma vontade ou um desejo muito forte. Segundo esse versículo, Herodes teve esse forte desejo por um longo período. Uma frase tomada das palavras gregas de ek e canos, cronos. A palavra icanos significa muitos, considerável ou muito. A palavra cronos significa tempo, como uma estação, época, era ou qualquer período especificado de tempo. Essas palavras usadas em conjunto poderiam ser traduzidas como durante muitos anos, durante um longo tempo ou durante muitas estações. Por que Herodes Antipas desejava ver Jesus por muitos anos? O versículo diz: por ter ouvido falar a seu respeito. Jesus era um nome que a família Herodes vinha ouvindo havia anos. Tenho certeza de que os três filhos de Herodes, Arquelau, Filipe e Antipas, ouviram histórias sobre o que segue: o nascimento sobrenatural de Jesus, o rei do Oriente que vieram reconhecê-lo, a tentativa de seu pai Herodes o Grande de matar Jesus, ordenando que todos os bebês de Belém fossem assassinados, a fuga de Jesus e seus pais para o Egito e a espera do momento certo para voltarem a Israel. O ministério de Jesus, tocando a nação com poder de cura e libertação. As histórias de Jesus devem ter sido muito conhecidas da família de Herodes. Herodes Antipas
Desejara durante muitos anos a oportunidade de encontrar aquela personalidade famosa. Jesus era uma lenda viva e agora estava em sua presença. No fim desse versículo, descobrimos a razão de Herodes Antipas estar muito empolgado por encontrar Jesus. Na sequência, o versículo diz: e esperava também vê-lo fazer algum sinal. A palavra grega para esperava é elpidizo, que significa esperança. Mas a construção usada nesse versículo é semelhante à palavra telo, observada acima, que significa desejar. Assim como o desejo de Herodes de ver Jesus era um desejo muito forte, agora a sua esperança de ver algum milagre ser realizado por Jesus era uma esperança muito forte ou uma ardente expectativa. Herodes estava esperando vê-lo fazer algum sinal. A palavra ver é a palavra grega oral, a mesma usada na primeira parte deste versículo, quando nos dizem que Herodes estava empolgado por ver Jesus. Agora, essa palavra é usada para nos fazer saber que Herodes estava eufórico com sua chance de ver algum milagre feito por Jesus. A palavra milagre é a palavra grega semeion, que é um sinal, uma marca ou um símbolo que certifica ou autentica um suposto relato. Nos evangelhos, é usada principalmente para retratar milagres e eventos sobrenaturais, o que significa que o propósito de tais milagres e eventos sobrenaturais é certificar e autenticar a mensagem do Evangelho. Porém, Lucas 23, verso 9, nos diz que Jesus não fez milagres a pedido de Herodes, nem respondeu ao grande número de perguntas feitas a ele por Herodes naquele dia. Como resultado de seu silêncio, o versículo seguinte nos diz: os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Versículo 10. Perceba que os principais sacerdotes e os escribas seguiram Jesus desde o palácio de Pilatos até a residência de Herodes. Quando Jesus não realizou nenhum milagre para Herodes, os escribas e anciãos, cuja maioria pertencia à seita dos saduceus, que não acreditavam no sobrenatural, aproveitaram o momento para começar a gritar e bradar incontrolavelmente. A frase com grande veemência é a palavra grega eutomos, que significa a pleno tom, a pleno volume, tenazmente ou vigorosamente. Em outras palavras, aqueles líderes religiosos não estavam apenas levando a voz levemente, eles estavam fazendo o que poderíamos chamar de gritando até a cabeça explodir. Muito provavelmente estavam gritando acusações diretamente no rosto de Jesus, dizendo coisas como: que grande milagreiro você é! Você não tem poder, você é uma fraude. Se você é capaz de fazer milagres, por que não faz um agora? Você não passa de um charlatão. Naquele dia, Herodes saiu com a impressão de que Jesus não passava de uma fraude espiritual. Por Jesus não ter realizado o pedido exigido por Herodes, as expectativas desse governador foram frustradas, fazendo com que ele liberasse a sua raiva contra Jesus. No curto tempo que se seguiu, Jesus recebeu todo o peso da ira daquele governador perverso. Tenho certeza de que você esteve em situações em que foi rejeitado por não conseguir atender às exigências de alguém. Você consegue pensar em um momento em que algo assim aconteceu a você? Como você reagiu? Você respondeu berrando e gritando com aquela pessoa quando ela lançou sua ira sobre você? Ou conseguiu permanecer calmo e controlado como Jesus ficou naquele dia perante Herodes Antipas e os principais sacerdotes e anciãos? Ocasionalmente, a vida irá levá-lo a situações difíceis. Uma delas
ocorre quando você descobre que as pessoas estão decepcionadas com o seu desempenho. Se você se encontra nesse tipo de situação, lembre-se de que Jesus não conseguiu atender às expectativas de Herodes Antipas, embora essa tenha sido provavelmente a única pessoa cujas expectativas Jesus deixou de cumprir. Quando você se encontrar em uma situação como essa, retire-se durante alguns minutos e clame ao Senhor. Ele passou por isso, ele compreende e ele irá ajudá-la a saber como precisa reagir. Minha oração para hoje. Senhor, ajuda-me a controlar-me quando um projeto ao qual empenhei todo o meu coração e toda a minha alma não é valorizado e é rejeitado por meu chefe, meus pais, meu pastor, meus colegas de trabalho ou meus amigos. Ajuda-me a tirar proveito de momentos como esses para aprender a ficar calmo e controlado. Usa esses momentos de minha vida para me ajudar a amadurecer e a aprender a manter a minha boca fechada. Sei que tu me compreendes as emoções que acompanham esse tipo de decepção. Então, a quem mais eu posso recorrer se não a ti, para me ajudar nesse tipo de provações? Assim eu oro em o nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que tenho domínio próprio. Quando as pessoas ficam iradas ou aborrecidas comigo, mesmo quando os outros desabafam sua raiva, gritando e berrando. Eu não respondo com gritos e berros. Nesses momentos, o Espírito de Deus governa o meu coração, a minha mente e as minhas emoções, e consigo permanecer quieto e controlado. Quando me encontro nesta situação, afasto-me para orar durante alguns minutos e clamo ao Senhor. Ele me ajuda a entender o caminho certo e o momento certo para responder. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir, número 1. Você consegue se lembrar de um momento em que, após fazer seus melhores esforços, você descobriu que eles não foram valorizados ou considerados aceitáveis por aquelas a quem você estava tentando agradar? 2. Quando aqueles que você estava tentando satisfazer o informaram sobre o quanto descontentes estavam com seu desempenho, você ouviu e aprendeu graciosamente ou começou uma briga para se defender? 3. Revendo essa situação e sabendo o que sabe agora, qual outra forma de você reagir se pudesse voltar no tempo e fazer tudo de novo? Sejam abençoados na prática da palavra.